Agradecemos a presença e vamos a esse tema, que é um tema assim, bem comprido. Nós tentamos resumir aqui o máximo, né? Então, é a nossa 14ª aula do estudo de mediunidade e introdução ao Espiritismo. E a gente vai hoje falar sobre o Sermão da Montanha, no que se refere às bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas são 8. Nós vamos recitar elas aqui para que o pessoal vai tomando conhecimento, tá? Então, a primeira: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, gente, são 8 bem-aventuranças. Se a gente fosse falar de cada uma, teria que ser mais ou menos 1h30, 2 horas de cada item, né? Porque é muito abrangente, é muito profunda essas bem-aventuranças. Numa ocasião, quando a gente fazia uma explanação lá no núcleo presencial, eu citei o Sermão da Montanha, não era o tema, eu citei assim para dizer alguma coisa sobre ele. E aí eu resolvi perguntar se alguém não conhecia ou se nunca tinha ouvido falar sobre o Sermão da Montanha. Eu lembro que 2 ou 3 pessoas que estavam iniciando, né, na doutrina, que estavam começando a participar com a gente, disseram que nunca tinham ouvido falar do Sermão da Montanha. E aí eu perguntei aos demais, né, se não levantaram a mão é porque conheciam. Aí perguntei, né, se algum daqueles tinha lido o Sermão da Montanha inteiro. E alguns acenaram assim positivamente. Mas o que mais me surpreendeu foi quando eu perguntei aos que teriam lido se entenderam o Sermão da Montanha. E aí ficou um silêncio, ninguém levantou a mão. Então, gente, vamos ver a importância que tem essas bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, ele é bem grande, mas nós estamos falando só das bem-aventuranças, que é uma parte do Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi falou, veja só a importância. O Gandhi, ele não é cristão, né? Ele tem a religião lá da terra dele, que é a jainista. E ele falou o seguinte: se perdesse todos os livros sagrados da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Veja, ele não é cristão. E ele falou dessa maneira: quantos livros sacros a gente tem? Eu, sinceramente, não sei. O cristianismo tem 113, só na Bíblia, 113 livros, sendo 52 do Antigo Testamento e 61 do Novo. Então, imagine
a importância que ele deu para o Sermão da Montanha. Que se fosse extraviado, queimado tudo, e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, essa é uma coisa assim, super emocionante, né? Principalmente por ter sido falado de uma maravilhosa pessoa que não é cristã. Então, gente, nas montanhas aconteceram as situações mais importantes do cristianismo. Por exemplo, no Monte Sinai, há mais de 3.500 anos, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Depois, no monte, a gente chama de monte, né? Aquele tempo chamava de monte, mas eram umas montanhas bem grandes. Né? Tabor, aconteceu o ato da transfiguração, onde Jesus se reuniu com 2 desencarnados, Moisés e Elias. Depois, na colina do Calvário, no monte ou montanha de Gólgota, foi o final da missão como encarnado de Jesus, quando ele foi crucificado. Mas antes disso, na outra montanha que puseram o nome de Bem-aventuranças, Jesus pregou a sua mais importante lição. O Sermão da Montanha, bastante amplo, são 42 itens, onde a gente destacou 8 bem-aventuranças. Bem-aventuranças quer dizer felizes. Mas por que esta ordem que eu recitei no começo? Será que a primeira bem-aventurança seria a mais importante, a maior de todas? Aquela que eu recitei? Não, mas é a mais necessária, porque é o primeiro degrau. Eu coloquei aí no Zap, eu coloquei uma figura, onde tem uma montanha e tem uma escadaria, são 8 degraus. Né? Então, as bem-aventuranças parecia que era assim, falado ao ocaso, não tinha uma ordem definida. E aí a gente começa a perceber que são degraus de evolução. Então, a nossa evolução é como escalar uma montanha, né? Cada um encontra a sua dificuldade. Alguns encontram mais, outros menos, mas é muita dificuldade, né? Então, gente, vamos começar a nossa escalada, né, nessa montanha, e a gente tem certeza que muitos vão se surpreender com a inversão de valores que nós fazemos, né? Então, a primeira, como eu falei lá no começo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A tradução assim mais clara é bem-aventurado os pobres pelo espírito, tá? Ou então cônscios do espírito, quer dizer, consciente do espírito. Porque esse pobre de espírito, ele confunde com o palavreado de muitas pessoas que, quando quer depreciar alguém, fala: esse cara é um pobre de espírito. Então, há essa confusão. Nesse caso aqui, que ficaria mais claro, pobres pelo espírito. Tá? E o que quer dizer essa bem-aventurança? Qual é a virtude que ela traz para a gente? Porque todas elas trazem uma virtude. Essa é a da humildade. Um ser, quando busca virtudes, se ele não tiver humildade, ele vai desenvolver vaidade. Essa bem-aventurança diz o seguinte:
o reino dos céus. Ele não está dizendo o reino do céu, plural, né? O reino dos céus. Porque não é uma recompensa que o céu materializou, né? E está dando para a gente. É algo que tanto o encarnado como o desencarnado, ele tem isso, ele recebe isso, porque é um estado de consciência. A humildade é um estado de consciência. Então, por isso que Jesus falou que deles é o reino dos céus, né? Porque em qualquer lugar, a pessoa com humildade, ela vai se sentir tipo num céu, tá? É o céu da própria pessoa. E aí, como o apóstolo Paulo disse, ele falou o seguinte, que ele aprendeu a viver tanto na abundância como na penúria. Para ele, não tinha, assim, muita diferença. É lógico, sempre tem dificuldades, mas não tinha diferença. Inclusive porque ele era muito rico, né? E quando ele começou a trabalhar para o cristianismo, né? Foi tirado dele as heranças e tal, e ele ficou numa situação bem difícil. Mas, para ele, era praticamente a mesma coisa. Então, veja o que é a humildade, aonde que a pessoa consegue se equilibrar. No Livro dos Espíritos, pergunta 932, diz o seguinte, e essa é uma pergunta fantástica, porque a gente faz e continua fazendo, né? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E os espíritos responderam, por fraqueza destes, fraqueza dos bons. Os maus são integrantes, audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Quando estes o quiserem, preponderarão. Dá para entender? É porque a gente confunde a humildade com uma simplicidade que às vezes não tem nada a ver. Por exemplo, a timidez, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu nem gosto de falar porque eu sou muito humilde, eu não gosto nem de ficar falando. Isso não é humildade, isso chama-se timidez, tá? O outro fala assim, eu sou tão humilde que eu nem me preocupo com roupa, com cabelo, com banho. Isso também não é humildade. Isso chama-se desleixo e falta de higiene. Entendeu? A confusão que a gente faz. Então, por que a gente confunde essas coisas? Porque ainda nós não conseguimos subir o primeiro degrau, que é a humildade. Ainda nós estamos patinando naquele primeiro degrau. Tá? E quem viu aquela imagem que eu pus aí, viu que são vários degraus, são 8, né? Então, vamos lá. Nós, povo, costumamos enaltecer os poderosos, né? As pessoas famosas, independente da situação moral. Esse que é o problema, da forma de agir e coisas assim, né? A gente pode notar isso, eu não gosto de tocar em assunto de política, mas a gente pode notar nisso, né? O povo elege jogador de futebol, artista e outras pessoas famosas que não tem nada a ver, porque às vezes um jogador de futebol ou um artista, ele tem a ver com aquilo, com a política, ele vai fazer um trabalho.
Mas quando é eleito de uma forma assim, sem a pessoa se preocupar com quem ele é, esquecendo o nome dele, geralmente não dá certo, né? E o pior, eles são reeleitos pelo nome. Tem um caso, e eu acho que muita gente recebeu no Zap, existe um jogador português, não vamos nem falar de brasileiro, vamos falar de um português, chama Cristiano Ronaldo. Ele foi considerado várias vezes o maior jogador do mundo. E ele é um cara muito bacana, a gente vendo a moral dele. É um cara gente, ele tem assim, ele faz muita coisa filantrópica. E muita coisa que passou dele, assim, muito bacana. Ele já no ônibus lá para ir embora, e tinha um menininho lá que queria a camisa dele. E ele percebeu, ele desceu do ônibus, deu a camisa para o menininho. O menininho quase caiu de costa, né? Então, ele tem assim, umas coisas assim, fantásticas. Ele tem uma moral formada, uma estrutura de gente mesmo. E aí, o que ele fez? Ele fez um filme, que é esse que talvez vocês viram aí no Zap, é pequenininho. Ele começa a jogar bola na rua e ele é fantástico, né? Ele tem umas habilidades ali fantásticas. E tinha dois garotos que começaram a brincar com ele fazendo aquelas maluquices, as coisas bonitas para quem gosta de futebol. E o pessoal passava, alguns olhavam, alguns nem olhavam, passavam direto. Muito bem. Depois de uma meia hora lá, passou tanta gente, ele estava assim com o capuz, ele tirou o capuz e as crianças reconheceram ele. Ah, Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. O que aconteceu? Lotou. Lotou de gente. Ele não podia nem se mexer mais de tanta gente que chegou. Você entende? O porquê que a gente dá o valor não à moral, mas ao nome. Nós somos assim ainda, né? Estamos passando por isso ainda. Entretanto, Jesus, na bem-aventurança, ele enaltece o contrário, ele enaltece os humildes, né? E não está se falando de dinheiro. Jesus sempre se refere à parte espiritual, tá? E é por isso que a gente acaba não entendendo as palavras de Jesus, porque sempre que ele fala uma coisa, a gente está pensando em matéria, está pensando em dinheiro. E ele não fala sobre isso. São questões assim, às vezes dá um exemplo, que ele cita uma moeda, ele cita alguma coisa de dinheiro, mas é muito raro. O pobre, então a gente, tá, o espírito tem que ser pobre. Não, o pobre, o empobrecimento não é da pessoa, é do orgulho da pessoa, tá? Então, quando diz lá do empobrecimento do pobre pelo espírito, é justamente empobrecer o orgulho dentro da gente, tá? Porque a pessoa orgulhosa, ela não se propõe a conhecer outras coisas. Principalmente se a pessoa que vai passar para ela for, assim, às vezes, de um nível um pouquinho menor que ela. Não aceita de jeito nenhum, porque ela acha que sabe tudo. E mesmo quando é uma pessoa mais elevada, ela continua achando que sabe tudo. Os apóstolos de Jesus, eles eram humildes. Eles estavam dispostos a corrigir os erros que eles tinham, os defeitos, que eram muitos. Tá vendo aí uma... Tá vendo aí uma como é que chama? Tá falando aí, tá tudo fechado. Tem alguém dando interesse. Zanarotti. Ô, Zana, desliga aí, Zana. Bom, tudo bem.
Aí, o orgulhoso, ele nunca vê o que precisa mudar, né? Ele acha que está sempre certo, é o bonzão, bonzão. E aí nós vamos para o segundo degrau. Creio que não vai dar tempo. Segundo degrau. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que quer dizer isso? Qual é a virtude dessa bem-aventurança? É a resignação. Vamos imaginar uma pessoa sofrendo sem humildade. Tá? O que ela faz? O que nós fazemos? Vítima. Nós somos a vítima, né? A gente se vira vítima. E também começa a se revoltar um pouco. Por mais que a gente conhece, tá? Mas quando a gente está na pior, está doendo, uma série de coisas, né? Às vezes a gente começa a se revoltar. E a gente se revolta contra quem? Contra Deus. E aí a gente fala assim, mas por que Deus está fazendo isso comigo? E Deus não está fazendo nada com ninguém, né? Existe a lei, e essa lei é automática e a gente mesmo faz para a gente. Mas a gente põe a culpa em Deus, a gente quer pôr a culpa em alguém, né? Então, para a gente desenvolver a resignação, que é o segundo degrau, só um coração humilde consegue desenvolver. Então, o que quer dizer isso? Que se a gente não subiu aquele primeiro degrau da humildade, a resignação vai ser impossível. A resignação ela não é uma acomodação. Acomodado é aquele que não busca saída, né? O cara fica lá na dele, não busca saída, acaba morrendo sentado, no sofá, né? Que nem a pessoa fala, morre no sofá. O resignado, ele busca, ele está sempre buscando. Quando ele não encontra, ele aguarda, mas ele vai voltar a buscar. É diferente, né? Muita gente que está sofrendo, está blasfemando, se revoltando, buscando culpados, ou está planejando vingança. Então, o que acontece? Não tem nem a humildade, nem a resignação, né? E muitas vezes, a resignação, a consolação, né? Porque foi dito isso, né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Essa consolação, muitas vezes, também ela vem após o desencarne da pessoa, onde o mentor dela vai mostrar para ela, você está livre disso. Eu até já falei sobre isso, né? Você já ficou livre desse problema. Então, também é uma consolação. Terceiro degrau. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Qual é a virtude? Essa já está dizendo, né? É ser manso, né? Mansuetude. Essa é a virtude. A mansuetude só se consegue se formos humildes, resignados. E o manso, o que é a característica do manso? Ele não devolve o mal. Todo o mal que ele recebe, ele não devolve, né? Não é aquele olho por olho, dente por dente. Ele não devolve o mal, por isso que ele é chamado de manso, né? E o que acontece? O mundo ele era possuído pelos violentos. E atualmente ainda né? Possuído pelos violentos, aqueles mais fortes, né? E, ao contrário, quando Jesus diz o seguinte, que
nós vamos possuir a Terra, aí a gente já, opa, vou possuir a Terra. Mas esse Terra quer dizer nós. Por quê? Quando nós somos mansos, quando a gente não tem raiva, quando a gente não está nervoso, que a gente tem uma tranquilidade, então a gente conseguiu se superar, ser dono da gente mesmo. Então, eu estou possuindo a Terra, estou possuindo a mim mesmo. Estou, como é que se fala? Dono das minhas atitudes. Dono das minhas atitudes, seja lá em que situação que for, eu não vou ficar nervoso, eu vou conseguir resolver as coisas. Olha que maravilha! Quando nós estamos com raiva ou nervosos, quem nos possui são as emoções baixas. E aí, gente, a gente fica naquele marasmo, emoções baixas. Quando nós nos tranquilizamos, possuímos a Terra, como já falamos, né? E também entramos em contato com o plano Ele travou. mas nós vivemos no estresse, principalmente em São DG, Paulo. Oi. você travou. Oi? Você travou. Não está ouvindo? Não, você travou. Agora, você estava falando, tem que voltar um pouquinho. Mas já voltou? Já voltou agora. Você tem que voltar um pouquinho na fala. Quem é culpado? Você. Assim eu fico nervoso. Tá, continua, vai. Bem-aventurados mansos. Então, eu acho que eu estava aqui. Quando nós estamos com raiva e nervosos, quem nos possui são as emoções baixas. Será que era aí? Quando a gente está tranquilo, a gente consegue possuir a Terra. E a Terra somos nós. A gente fica cônscio de nós mesmos. Nós conseguimos tomar atitudes em qualquer situação sem ficar nervoso. Esse é um lance, entendeu? Veja como é que é difícil. Então, quando nós nos tranquilizamos, nós conseguimos entrar em contato com a espiritualidade melhor, espiritualidade do bem. Porque tem muita gente que fala, eu sou nervoso, mas eu entro em contato. Mas entra em contato com quem? Né? A espiritualidade do bem, a pessoa, por que é feito o relaxamento e tal, né? Para pelo menos naquele momento a pessoa ficar um pouquinho mais tranquila. E muitos dizem o quê? Que o mundo sempre foi dos violentos e ainda é. Tá? Se essa lógica fosse correta, os dinossauros, os maiores e mais violentos que dominou o planeta, né, eles deveriam estar aqui até hoje, porque eles foram os mais violentos, os mais fortes. Bastou uma alteração geológica, geográfica, climática, para acabar com eles. Sumiram tudo. E aí ficou quem? Ficou uma outra raça que era assim, não era tão violenta como eles, tão forte como eles. Então, eles que eram tão fortes acabaram deixando o planeta. Assim como os dinossauros, os homens violentos, olha a situação, também deixarão o planeta. Desta feita por uma diferença vibratória. Vai ser por vibração que
a violência, a brutalidade vai sair do planeta. Ramatiz, no livro Mensagem do Astral, capítulo 2, ele diz que muitos de nós ainda somos trogoditas de terno e gravata. Apesar que ele não falou aqui das mulheres, né? Devia falar das mulheres com roupa justa, vestido comprido, sei lá, né? Porque também tem mulher assim, não tem? O Ramatiz defende as mulheres, o Zana não. Bom, vamos lá. Brincamos dizendo, né, que hoje ainda temos dinossauros no trânsito, nas filas, no transporte coletivo, e aí vai, né? Em quase todo lugar ainda existe. Então, o que Ramatiz falou nós estamos vendo, né? A força se consegue tudo, mas não fica com nada. A força consegue tudo, mas não fica com nada. Só mantém as coisas quem a conquistou com brandura, porque você terá que devolver tudo que tomou e arrumar todas as portas que arrombou. E aqui a gente tem um exemplo aqui fantástico do nosso querido Chico, né? Um amigo do Chico teve o seu escritório arrombado, roubaram tudo, e o que não conseguiram levar, quebraram tudo. Então, ele ficou sem absolutamente nada. Mas ele estava numa tristeza, assim, que não precisava ser médio para saber que o cara estava triste. E aí ele vinha vindo assim, e ele morava ali perto do Chico, e o Chico ia passando, e aí o Chico falou: fulano, o que aconteceu com você, né? Aí ele falou assim: Chico, você nem acredita, aconteceu isso, me roubaram, acabaram com o meu escritório, estou sem nada, né? E aí o Chico ficou olhando para ele assim, deu aquele abraço, mas um abraço mesmo, e o homem assim até meio soluçando, né? Então o Chico chegou assim no seu ouvido e falou assim: ô irmão, é tão bom devolver. Ué, não escutei riso de ninguém. Ninguém riu ou ninguém entendeu? Oi? Nós precisamos Lu? ficar em silêncio. Ah, tá. Nós vamos Porque rir na assim, surdina. quando ele falou assim, é tão bom devolver, porque o amigo dele, em outra encarnação, tinha roubado, e agora ele estava devolvendo. Então o Chico falou assim, é tão bom devolver, né? Porque ele estava devolvendo as coisas que ele roubou em outra encarnação pela violência, tá? Eu perdoo vocês dessa vez. E Jesus já falava no período de transição, né? Onde todos aqueles violentos, todos aqueles que estão atrapalhando o planeta para evoluir, que iam, como os dinossauros, iam sair do planeta e deixar outras espécies ficarem no planeta. Muito bem, vamos para a quarta. Falta S mais 4. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muito bem. Qual é a virtude dessa bem-aventurança? Fé, fome e sede espiritual. Então, veja, a justiça, sem os 3 primeiros degraus, que é humildade, resignação e mansuetude, vai ser vingança. É transferir a insatisfação nossa punindo uma outra pessoa. Tá? A justiça que está falando aqui, quem tem fome e sede de justiça, ela não se faz, se constrói, né? Então,
para que se desenvolva a justiça, isso a gente é mestre, né? A gente sempre está, não, deveria ser assim, a justiça e tal. É lógico que aqui no Brasil não existe uma justiça, né? Por isso que a gente fica sempre querendo fazer. Mas para que se desenvolva a justiça, é necessário que haja o quê? Mansuetude naquele coração. Se não tiver uma mansuetude no coração, uma resignação, uma humildade, não vai ter jeito de fazer essa justiça. A pessoa vai ser parcimoniosa, né? Quer dizer, vai ser ponderada com uns e severo com os outros, em função da própria vontade, tá? Porque ela não tem aquelas 3 iniciais, virtudes. Muito bem. Essa é a mais curta, aí já vamos para a 5ª. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Qual que é a virtude? Compaixão e perdão. Misericórdia, compaixão e perdão. É aquele que se desenvolve, aquela pessoa que se envolve com as demais pessoas por compaixão, tá? Mas para ter um coração compassivo, é preciso o quê? É preciso que essa pessoa seja justa, porque senão ela vai ter pena, ela vai ter dó das pessoas. E aí vai acabar isentando as pessoas das próprias responsabilidades, porque ela é, afinal, uma pessoa boazinha, tá? E não tem esses predicados que a gente está falando. Então, para ser misericordioso, precisamos ser justo, manso, resignado, humilde. A gente tem no Novo Testamento uma passagem de um samaritano que ele vai passando assim numa estrada e tem um cara lá jogado, lá que ele foi assaltado, o cara bateu nele, ele está lá jogado, né? Passaram várias pessoas, todo mundo olhou e seguiu em frente. E esse samaritano olhou, pegou o cara, conseguiu levar lá para um lugar que tinha uma estadia, né? Colocou a pessoa lá e falou assim, aqui tem um dinheiro para vocês cuidarem dele. Se não der, quando eu passar aqui de volta, eu pago o restante. Mas eu quero que ele fique bom. O que foi isso? Ele não simplesmente chegou lá e deu um pouquinho de água para o cara e foi embora. Falou, eu já fiz minha obrigação, né? Dei água para o cara. Ou então bateu no ombro do cara. Não, ele resolveu o problema do cara. Isso é misericordioso. Isso é se colocar no lugar da pessoa. Ou seja, ele se colocou ali, jogado, sangrando, e uma outra pessoa passando, o que ele iria pensar? Pô, me socorre, pelo amor de Deus, não estou conseguindo andar. Então, isso que é misericórdia. E aí, como nós falamos em perdão, tem muita gente que fala assim, você precisa esquecer. Você precisa perdoar, você precisa esquecer. Perdoar não é esquecer. Então, vê como as coisas vão se encaixando e a gente entendeu em outra circunstância completamente diferente. Aliás, é bom não esquecer, Por quê? Uma pessoa que te passa para trás, se você perdoa e esquece, ela vai te passar para trás de novo. Então, é bom não esquecer, é procurar perdoar só, tá, gente? E nós também erramos com os outros, né? Em alguns casos, nós sabemos que o perdão
tem que ser de outra pessoa para a gente. As outras pessoas têm que perdoar a gente, né? A gente acha que só nós que precisamos perdoar, né? Mas quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Muito bem. A subida está complicando, né? As três primeiras virtudes que nós vimos, elas se referem ao crescimento da pessoa consigo mesmo, tá? O crescimento da pessoa consigo mesmo. Na quarta, a ligação com Deus, que é a fé, a sede de justiça. Na quinta, é o crescimento pessoal, que é a misericórdia. Então, nós já falamos humildade, resignação, mansuetude, a fé e a misericórdia. Então, nós vamos agora para a sexta. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Olha a importância dessa bem-aventurança. A virtude dela é pureza e espontaneidade. Como ser puro de coração sem um senso de justiça? Vai ser um coração ingênuo, né? E não um coração ingênuo e não puro. Sem a misericórdia também, né? Será assim um coração puro, um exclusivista sem a compaixão. Jesus disse para os apóstolos: sejam dóceis como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Se nós sermos apenas dócil, nós seremos ingênuos. Se nós formos só prudentes, seremos vingativos, traiçoeiros. Puros de coração, porque verão a Deus. E interessante, vou chamar a atenção, não sei se o Valdemir está assistindo, ele gosta da prece de Cáritas, né? E nós fazemos essa prece de Cáritas, aparecer lá. Fazemos a prece de Cáritas todo dia às 18 horas, né, para aquelas pessoas que colocam o nome. Então, nessa passagem de puros de coração, porque verão a Deus. Como diz a prece de Cáritas no seu final, ela diz o seguinte: Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. E aí? Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santa imagem. Muito bem. O que é ver Deus? Está lá escrito. Quem são os espelhos? O espelho onde refletirá um dia a vossa santa imagem. Muito bem. Os espelhos somos nós, tá? Só um puro de coração consegue enxergar Deus no espelho. Porque nós vamos enxergar ou nós mesmos, né? Ou vamos enxergar o nosso próximo. Enxergar Deus é enxergar Deus em cada pessoa. Como disse Jesus, morte é o pecado, mas que o pecador sobreviva. Tá? Você está pensando lá no próximo. Ele cometeu um pecado. Então, a gente tem que morte é esse pecado, mas que o pecador sobreviva para ele ter uma chance. Puro não é ingênuo, porque ele já tem aquela bagagem anterior, né? Então, ele não é ingênuo para achar os outros bons, mas sim que todos podem melhorar. Por mais que ele vê uma pessoa ali, ele sabe que a pessoa não é boa, mas ele sabe que ela pode melhorar também. E Jesus, para ensinar essa bem-aventurança, ele toma a criança como um exemplo. E ele mostra a pureza da criança.
Porque a criança ainda, aquela criança pequenininha, ela não se ligou totalmente às outras encarnações dela. Então, ainda ela é pura. Porque a partir do momento que ela começa a crescer, ela vai lembrando o que ela é, o caráter que ela tem. Então, aí ela já não é pura. Foi por isso que Jesus falou da criancinha. E aí, o puro de coração também, existe a interpretação de limpo de coração, quer dizer a mesma coisa, puro ou limpo. E veja, quando nós limpamos ou arrumamos espaço, por exemplo, no armário, né? A gente começa a tirar tudo o que a gente não usa, o que não presta e tal, vai sobrar espaço, vai. Então, nós precisamos fazer isso no nosso coração, para ter espaço para as coisas novas, coisas boas, porque senão ele está lotado e não entra mais nada, né? Limpar os preconceitos, ressentimento, crendices antigas. Essa é a pior coisa que a gente tem. São aquelas crendices antigas que elas ficam martelando a cabeça da gente. Muito difícil tirar. Existem meditações para a pessoa se aliviar dessas crendices antigas, né? E as opiniões dogmáticas, aquelas que não pode discutir. Muito bem, vamos para a 7ª, penúltima. Aí dá tempo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Qual que é a virtude? Abnegado, provedor do bem. É aquele que leva a paz. Ele consegue pacificar e não só devolver o mal. E veja, no 3º degrau nós temos os mansos. E aí, pacificador, quer dizer, os mansos, o que eles são? São pacíficos. E aqui nós temos os pacificadores no 7º degrau. É interessante, parece a mesma coisa, mas não. O manso, ele não devolve o mal. Já o pacificador, ele vai pacificar as pessoas. Então, é uma coisa assim muito mais abrangente. Deixa eu pular um pedacinho. Esse é interessante, não dá para pular. Então, veja, um outro exemplo aqui do Chico. Uma mulher falou para o Chico assim: Chico, eu descobri uma encarnação que eu tive lá no tempo de Jesus. O Chico falou: puxa, eu fui uma daquelas mulheres que foi oferecida aos leões no circo. Aí o Chico ficou: nossa, mas que maravilha, né? E aí ela falou: maravilha, mas você também deve saber nessa época o que você foi. Aí o Chico olhou bem para ela e falou: saber, eu não sei. Eu só desconfio. Eu devo ter sido aquela pulguinha do leão. Então, o que ele quis dizer com isso? Abaixa, abaixa, desce daí. Não é nada disso. Você não está no 7º degrau, você não começou nem a subir ainda. Mas a gente acha assim, né? Quando a gente vê as bem-aventuranças, fala: pô, eu acho que eu estou lá no topo já, né? Manso é não devolver o mal, e o pacificador promover o bem. Primeiro, tenho que ser pacífico, tem que ser manso, para depois pacificar. Olha como é que é interessante. 8ª, chegamos lá no topo. Bem-aventurado os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual que é a virtude dessas perseguições? É a caridade. É a caridade. Aqueles que fazem coisas boas para os outros, para si mesmo. Por exemplo, no centro espírita,
eu vou começar lá no centro espírita e tal, disseram que eu tenho mediunidade, aí o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que estudar, tá bom. Aí faço curso, estudo, começo a entender mais ou menos a coisa e tal, aí já sou promovido para o trabalho. Vou trabalhar lá no passe, vou trabalhar em alguma coisa assim. Então, naquele dia, eu me preparei, né? Procurei ter um dia assim tranquilo e tal. Quando chega na hora de ir para o centro, o que acontece? Um monte de problema para mim não ir. É visita que nunca tinha aparecido, é telefone, é um monte de coisas para eu não ir no centro. O que é isso? É uma perseguição. É uma perseguição. E aí a gente volta a falar. O plano espiritual é igual aqui na Terra, né? A gente, desencarnou é diferente. Não, é igual. Por exemplo, aqueles políticos do mal. Os espíritas não gostam de usar essa palavra mal, mas eu uso, viu, gente? Os espíritas do mal. Os espíritas, não, desculpe, os políticos do mal. Eles estão reunidos ali, dá tudo certo, eles são arrojados, como a gente viu, né? Os maus são arrojados e os bons tímidos, né? O que eles vão fazer com esse tímido aqui sozinho? Vou até pôr aqui, sozinho. Eles engolem o cara, né? E aí, é o que eu estou falando dessa pessoa de centro espírita, aí ela se vê naquela dificuldade e tal, mas ela consegue ir com esforço e tal. Gente, nós temos também os nossos anjos da guarda, nossos espíritos de luz que nos ajudam. A gente tem que acreditar nisso, né? Então, tudo acontece para impedir. Isso é uma perseguição espiritual. E veja, até o Chico Xavier, né, um dos maiores médiuns do mundo, ele já havia escalado essa montanha que nós estamos falando aqui. Mas o 8º degrau ainda persegue ele, ou perseguia quando ele estava aqui na Terra, lá não sei. Veja, tem um caso aqui muito interessante. O Chico, ele tinha os dias certos para ir em determinado lugar para fazer distribuição de alimento, de roupa, para o pessoal muito carente, né? E o que aconteceu? Naquela semana lá, não veio um caminhão que era para vir e tal, e o pouco que ele tinha lá para distribuir, passou umas pessoas que nunca tinha passado lá, passaram, muito necessitado, ele acabou dando, ficou sem nada, né? Então, ele tinha que ir lá para fazer a distribuição. Ele não ia deixar de ir, mesmo que ele não tinha nada, ele não podia deixar de ir. Aí ele falou para o companheiro dele, nós vamos levar água fluídica. Água fluídica. Aí o companheiro falou assim, pelo amor de Deus, os caras com fome, você vai levar água fluidificada, os caras vão te bater. Aí ele falava, irmão, nós precisamos levar alguma coisa, não tem o que levar, vamos levar água fluídica. Aí tá bom. Chegando lá, a turma já começou a se aglomerar, né? Esperando lá receber as coisas, né? Porque estavam tudo com dificuldade. E o Chico começou a falar que não tinha nada, que trouxe a água, né? Que a água ia ajudar espiritualmente, né? E aí já começou assim um clima de revolta. E o Chico tentando apaziguar a coisa, né? Aí, de repente, chegou o tal do caminhão, repleto de mantimento. E aí o motorista falou assim, você que é o Chico? Ele falou, sou. Ele falou assim, eu já revirei, é uma cidade pequena, né? Eu já revirei essa cidade de ponta a ponta, eu não acho a sua casa. Eu já estou um tempão, horas e horas aí, eu não consigo achar a sua casa. Aí, por sorte,
apareceu um senhor lá de cabelo branco, barba branca, e ele falou que eu ia encontrar o senhor aqui. Veja, se o homem acha a casa do Chico, não ia dar certo também, nessa altura do campeonato. Mas, como eu falei, nós temos os anjos do nosso lado, os espíritos bons. Esse espírito de cabelo branco e barba branca simplesmente era doutor Bezerra de Menezes, que precisou aparecer lá para o cara achar o Chico. E aí foi uma beleza, né? O que foi isso? Uma perseguição e o cara não conseguia achar a casa do Chico. E aí o Chico distribuiu, fica todo mundo feliz, todo mundo contente, né? No nosso núcleo, teve uma vez que faltou energia e o pessoal começou a chegar e a gente preocupado falou, o que nós vamos fazer? Vamos fazer. Começamos a acender vela. Acendemos um monte de vela e começamos a atender. E a coisa deu tão certo que a energia voltou. E aí nós terminamos o trabalho com luz. Está vendo? Bom, gente, a caridade, e agora nós estamos terminando, mais 4 minutos eu termino aqui. A caridade verdadeira, né? Aquela de coração, quando possível ser anônima. Quando possível ser anônima, porque aí ela tem muito mais valor. Quando a gente faz essa caridade, nós estamos simplesmente nos ligando a Jesus. Ele mesmo disse, numa passagem, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então, o pessoal, né? Mas quando que aconteceu isso? Quando que eu fiz isso? Né? Então, ele falou assim, Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, ele sempre falava assim, em verdade eu vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim estarás fazendo, e eu estarei lá. Então, gente, quando a gente está ajudando, isso é Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Quando a gente está ajudando aquele pessoal necessitado mesmo, né? E a gente está fazendo aquilo de coração, veja a importância dessa frase. Essa é uma das únicas situações, de fato, que estaremos nos ligando a Jesus de uma forma mais sutil. É uma das únicas situações que nós estamos nos ligando a Jesus de uma forma mais sutil. Caridade. Bom, quem está cansado, vou dar uma boa notícia, está terminando. Então, gente, caráter íntegro, humildade, resignação, mansuetude, justiça, justo, misericordioso, puro de coração, pacífico e perseguido. Essa é a verdadeira felicidade. Porque a felicidade material, eu achei bacana, a felicidade material é como fogos de artifício. Linda, bacana, mas dura 15 minutos. Lá no Rio de Janeiro, no Ano Novo, dura um pouquinho mais, mas geralmente dura essa felicidade 15 minutos. E a felicidade dessas 8 bem-aventuranças é algo que nenhuma droga consegue deixar o cara tão satisfeito, tão feliz, se sentir tão bem, tanto encarnado como desencarnado. Não existe remédio, droga, nada que possa
dar essa satisfação para a pessoa. Então, que conclusão que a gente chega? É o único caminho. Se Jesus falou que era o caminho para Deus, realmente é o único caminho. Por quê? O que adianta? A pessoa toma uma droga, toma isso, estou me sentindo legal e tal, mas vai dar o problema da abstinência. Chega uma hora que ela só toma para passar aquela abstinência. A felicidade dela é passar o organismo pedindo a droga. Então, tem que tomar para passar aquele desespero, porque ele não sente mais coisa boa, não. Ele apenas está tirando aquele mal-estar dele. E isso aí é felicidade. E existem outras, né? A gente podia ficar a noite inteira falando aqui de felicidades materiais que são transitórias. É isso aí, é os fogos aí que acabam em 15, 20, 30 minutos. E essas outras, a cada degrau que a gente sobe, é uma conquista que ninguém vai tirar da gente. Pode encarnar, desencarnar, não. Adquiriu, está adquirida. Agora, eu acho que ficou uma pergunta no ar. Mas eu tenho que ser 100% humilde para subir o segundo degrau? Talvez não. A pessoa, eu não sei que porcentagem, né? Mas a pessoa conseguindo uma humildade relativa, ela vai conseguindo as outras virtudes. Às vezes, ela vai ter que voltar para fechar, né? Fechar aquelas que ela não conseguiu fechar. Isso pode acontecer. Ela não precisa assim, dominar inteiramente, 100%, para subir para outros degraus. A gente sabe que tem pessoas que, às vezes, encarnam apenas para conseguir fechar uma das virtudes. Mas uma coisa é super certa. Você orgulhoso, você não vai conseguir subir o segundo degrau. Isso não acontece de forma nenhuma. Terminou, gente. Estão livres de mim. Lulu, pode falar. Você está com uma pressa? Porque é 9h30, vocês me deixaram começar Começou tarde. faz uma hora, tá tudo certo. Então, mas o pessoal aí Muito está com bem. Eu não sono. sei se o povo tem pergunta, mas olha, você falou das velas, até lembrei, né, Pedro? Jesus Cristo. Lembramos, eu estava lá. Então, meu Deus, olha, se fosse só as velas, tava bom, porque cada semana é uma história, nós já tivemos muitas histórias, viu, para não querer que a gente vá trabalhar, mas tá bom. A gente vai. Eu, Getúlio, Oi? eu reencarnei só para cumprir o 9 degrau, porque o resto já resolvi. É, Só pra... né? É, Muito bom. Muito. Alguém quer fazer perguntas? Olha, eles entenderam tudo, GG. Ah, Professor é bom. expliquei bem, hein? Gente, Expliquei bem. ou tem alguém que lembre a gente disso, né? Porque às vezes a gente sabe, mas acaba não fazendo e acaba esquecendo. Ah, mas aí tem o evangelho, né? É Mas assim, ó, eu acho que assim, quando você vai fazer alguma coisa e você precisa de uma resposta, aí você pensa assim, como será que Jesus pensaria, responderia? O que será que ele diria a respeito disso? Aí, quem sabe, aí você consegue fazer, né? E Mas lembrar. muito bom. Muito bem. Olha, Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Ah, mas esse povo tá muito bom. silêncio A sepulcral. Jenny só ri, né? Tá ótimo. O povo aqui só tá rindo, tá uma beleza. E o Valdemir, você não quer falar a prece de Cáritas? Ele foi bem esclarecedor. Gostei. Tá bom. Tudo em silêncio, sumido, acho que dormiram. Cadê o comentário do Valdemir com relação a Cáritas?
Nada. Nem fala. É que está todo mundo pensando e preocupado qual degrau que será que está. Nossa, ainda falta muito, viu? Todo mundo está no 1. O negócio tá. Falta muito degrau, viu, Jenny? Minha nossa. Está todo mundo querendo A gente- chegar no 1. Não, se você pensar quantos degraus falta, a gente desanima, viu? Depois dessa Cada aula, rolante não vale, viu, Pedro? Verdade. Cada rolante não Muito vale. bom. depois dessa aula, cada um vai ser um espelhinho para refletir a imagem do pai. Ô, Getúlio, muito gente. obrigado pelo carinho, pela coisa. Ficou bem claro, ficou bem, pelo menos da minha parte, bem legal. Eu desliguei, fui fazendo coisas assim, mas bem legal, muito bem explicado. Gratidão, Gê. É isso aí, Obrigado, eu que gente. Tem outras gratidões aqui escritas, tá bom? Que a Muito aula legal. foi boa. Foi boa. Aí tem uma pessoa falando, estou na fila para começar a subida desses degraus. Todo mundo está na fila. Tá todo mundo. É. Pode ter certeza. E como na nossa mensagem de hoje, né? Temos nem o que dizer nada. Viu, Valdemir? Pois é, né? Ela foi para você a mensagem. O Valdemir nem respira. Ai, Jesus. Bateu e Bom, assoprou, gente, né, Lu? então A gente chega lá, né? é isso aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não. Nada? Aí, GG, pode encerrar então. Ai, meu Deus, sumi. Caí. Ah, Caiu? apareceu. Ah, tá bom. É, Nossa, então, se negócio as louco aqui. pessoas, Por que é que não tem cachorro as hoje? pessoas, se as Hein, pessoas GG? depois quiserem fazer, né, faz lá no grupo. Inclusive tem aquela imagem que eu coloquei, né, dos 8 degraus. E se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, faz lá, depois a gente responde. Apenas, já que está sobrando esse tempo, informar, né, que a caridade já foi provada que ela faz um bem, não só espiritualmente, né? Isso é científico, porque a gente tem lá no cérebro, tem uma explicação muito bacana, né? Que é dado até por uma palestrante, que ela é do espiritismo científico, né? Então ela explica assim, por menor, como que você fazendo a caridade, você recebe recompensa no teu cérebro, né? E então a pessoa começa a viver melhor, a se sentir melhor. É uma coisa assim fantástica. E isso já foi provado cientificamente. A pessoa, quando ela começa a fazer a caridade, se ela tem assim um pouco de depressão, de problemas emocionais, acabam indo tudo embora, tá? Porque cientificamente a gente recebe a recompensa do cérebro, que vai fazer um bem aqui para as emoções e para tudo. Então é isso, gente. Agradeço muito a participação de todos, né? A frequência, né? Tem pessoas que às vezes perguntam para a gente: eu posso, tem um amigo, tem um familiar que gostaria de assistir a aula. Claro, gente, está aberto para isso. A gente está fazendo assim um esforço muito grande para tentar passar, né, os ensinamentos de Jesus. Aproveitar essa época que às vezes as pessoas estão em casa, né, para receber esses ensinamentos de Jesus. Como disse a Jenny, a Célia, a gente sabe de tudo isso, mas quando a gente ouve, vai ouvindo, quanto mais ouve, melhor é, porque é que nem ficar batendo naquela tecla. Tá ok? Então, muito obrigado a todos. É isso aí. Gratidão. Então, essa aula aberta, Getúlio, ela é aberta Hã? para uma pessoa?
Essa aula é aberta para uma pessoa que eu acho que seria interessante, que é legal escutar. Se quiser participar, pode. Legal, bom saber. Legal. Tá bom. Já que você está falando aí, Júlio, pode encerrar para nós. Encerro. Encerra, ó. Fui falar. Foi falar na orelha. Então vamos agradecer ao nosso amigo, ao plano espiritual, ao Mestre Jesus, a Ramatiz, os irmãos da frota, por nos ter dado oportunidade desse aprendizado, por termos condições dos nossos lares absorver esse conhecimento que foi feito e foi dado com tanto carinho, com tanta dedicação. Então, em gratidão ao irmão, ao plano espiritual, a todos que propiciaram esse bálsamo para nós, encerramos com a oração que o Pai ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Viu que gracinha? Você sabe, GG, que você falou aí de 8 degraus, gente? Eu lembrei dos Anéis do Ego, né? Biocibernética. Então é isso aí. Hoje depois você passa a fonte depois, da onde você retirou, tudo bem? Tá, vou passar. Você sempre faz isso, mas tá, por favor. Tá legal. Tá bom. Então, meu pessoal, muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Obrigada pela participação. E que a sementinha tá aí plantada, né? Agora só deixa dar frutos. Um abraço e um beijão para vocês. Fiquem com Deus, viu? Beijo. Boa noite a todos. Obrigada pela aula. Gratidão. Gratidão. Beijos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Até a semana que vem. Não, até sexta. O Mauro tá sozinho? Tô. Tá. Um abraço. Tchau. Obrigado, amor, tá? Muito obrigado. De nada. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, fiquem com Beijo. Boa noite. Boa noite.